E se de repente você despertasse e percebesse que sua identidade foi roubada, tudo aquilo que você construiu para se definir simplesmente evaporou. A carreira promissora, a autonomia tão valorizada, os projetos de futuro que pareciam cravados em pedra. Agora imagine que em meio a essa desolação, alguém aparecesse à sua porta não com um olhar de pena, nem oferecendo curas milagrosas, mas com uma determinação inabalável, uma força capaz de reacender a chama que você julgava extinta. Esta é a jornada de um homem convencido de que seu mundo havia acabado e de uma mulher que se negou a aceitar sua rendição. É um relato sobre o poder do afeto, da resiliência e das viradas de chave que reescrevem nosso caminho. Prepare o coração, porque é muitas vezes nas nossas maiores fraturas que o amor encontra a brecha perfeita para fincar raízes. Antes de mergulharmos de cabeça neste enredo, quero te fazer um convite para se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, demonstre seu apoio com um like e acione as notificações. Fazendo isso, você sempre ficará por dentro de cada novo conto que publicarmos. Quero muito saber de onde você está acompanhando esta história. Deixe sua cidade aí nos comentários. Agora podemos ir em frente. Rodrigo, o homem que o destino fez parar, era a personificação da velocidade. Seus passos eram apressados, seus pensamentos ágeis e suas decisões instantâneas. Sua existência era uma corrida constante, uma sucessão de objetivos batidos bem antes do esperado. Negócios eram selados com um aperto de mão resoluto, viagens surgiam do nada e seu futuro estava traçado para os próximos 5 anos, até o dia em que um único instante partiu sua linha do tempo em duas metades, o antes e o que veio a seguir. A colisão aconteceu, numa tarde absolutamente banal. O céu estava limpo. O celular tocou. Sua atenção se desviou por uma fração de segundo. E essa fração foi o suficiente. Quando finalmente recobrou a consciência no leito do hospital, o mundo ao redor parecia um eco distante. A realidade era turva e distante. Pairava no ar aquele cheiro forte de desinfetante junto ao bip, incessante dos monitores e uma sensação desconcertante de que algo lhe faltava. Ele deu o comando para suas pernas se moverem. Sem resposta. Insistiu, mas o diagnóstico veio sem rodeios, mas com uma calma calculada do médico. Ele usou um jargão profissional, palavras frias, como lesão medular grave, e frases feitas sobre um quadro irreversível. Concluiu falando em adaptação. Para Rodrigo, no entanto, tudo aquilo se resumiu a um eco ensurdecedor. Nunca mais sentir as pernas, nunca mais sair para uma corrida, nunca mais subir um lance de escadas por puro instinto, nunca mais ser o homem que ele conhecia no espelho. Nos primeiros meses não houve uma lágrima sequer. O orgulho era uma armadura pesada contra a dor. Ele se isolou do mundo. Dispensava as visitas, desviava dos espelhos e suas respostas eram monossílabos secos, acompanhados de um olhar perdido no vazio. O apartamento, que antes pulsava vida e modernidade, agora soava como uma catedral vazia, enorme e silenciosa. A cadeira de rodas se tornou um móvel permanente, e ele passou a se ver da mesma forma, parte de um cenário estático, um objeto que existe, mas que não vive de verdade. Ele se tornou um espectador da própria vida, olhando-a através da janela sem ação, sem emoção, sem qualquer esperança. Mas o que Rodrigo ignorava era que em outra parte da cidade, uma mulher estava com os passos alinhados para cruzar o seu destino. E ela nem sonhava que sua missão seria reacender o que parecia ter morrido para sempre. Não as pernas dele, mas o seu coração. Era a mulher que não conhecia a palavra desistir. A vida de Tiana nunca foi um conto de fadas. Ela não nasceu em berço de ouro, não carregava um sobrenome influente, nem exibia uma lista de feitos notáveis em seu histórico. Contudo, ela possuía algo que fortuna alguma consegue comprar: coragem. A coragem de se reerguer, a coragem de seguir em frente e principalmente a coragem de sentir. Ela batalhava desde muito nova. Passou por balcões de loja, cuidou de idosos e foi auxiliar de clínica. Ela se tornou íntima da dor dos outros muito antes de conseguir decifrar os próprios sofrimentos. O sorriso em seu rosto não era de inocência, era de escolha. E numa manhã que parecia igual a todas as outras, ela atendeu uma ligação, com uma oferta de emprego para ser o apoio terapêutico de um homem que acabara de sofrer um grave acidente. A reputação dele era o que a fazia ter um pé atrás, não o trabalho em si. Sussurravam que ele era um homem de poucas palavras, de trato difícil, gélido e avesso a qualquer tipo de ajuda. Ela encheu os pulmões de ar. Recuar simplesmente não fazia parte de quem ela era. O apartamento de Rodrigo era um santuário de ordem impecavelmente limpo e mergulhado num silêncio quase palpável. A mãe dele a recebeu na porta com um olhar exausto
onde uma fagulha de esperança teimava em brilhar. Ele fica no escritório. Diana atravessou o corredor sentindo o chão firme, sob os pés, mas o coração martelava contra as costelas. Deu 2 batidas leves na porta e, ao entrar, viu de costas uma silhueta contra a janela. A luz do fim de tarde esculpia o contorno de um corpo forte, agora inerte na cadeira de rodas. Ele demorou a se mover. É você, a nova cuidadora. A voz dele era um ruído neutro, sem qualquer inflexão. Diana, ela respondeu simplesmente. Foi então que ele finalmente se virou. E naquele instante, o universo dela se alterou. Os olhos dele não eram gélidos, eram um campo de batalha. Traziam a marca da dor, um brilho de revolta e uma melancolia profunda, que não implorava por socorro. Diana segurou o olhar dele não com compaixão, mas com uma solidez que dizia: estou aqui. Eu não vim para te obrigar a nada. Sua voz saiu calma, sem vacilar. Vim para te auxiliar no que você me permitir. Um riso breve e sem humor escapou dos lábios dele. Eu não preciso de auxílio. Ela não se intimidou. Todo mundo precisa de alguma coisa, Rodrigo. Um silêncio denso preencheu o espaço entre eles. Foi ele quem quebrou o contato visual primeiro. Veja, os meus horários com a minha mãe. Sua voz era um aviso. Mas não espere que eu vá facilitar as coisas para você. Um sorriso mínimo surgiu no rosto dela. Eu não estaria aqui se gostasse do que é fácil. Naquele primeiro dia ela não tentou puxar conversa, não ofereceu histórias ensaiadas nem frases de efeito motivacionais. Ela apenas esteve ali. Sentou-se por perto, arrumou uma pilha de documentos, ajustou a posição de um livro, marcando seu território com respeito, mas a atmosfera do quarto começou a mudar. E Rodrigo sentiu. Ela não pisava em ovos ao redor dele. Sua fala não era arrastada ou infantilizada, e o mais importante, não havia aquele tom de pena na voz dela. Ela conversava com ele de igual para igual. Model, como se nada estivesse quebrado. Aquilo derrubou suas defesas de um jeito que nenhuma conversa jamais conseguiu. Naquela mesma noite, quando se deitou, uma sensação esquisita tomou conta de Rodrigo. Ele tinha se pego pensando nela muito mais do que admitiria. Na sua firmeza, na maneira direta como o encarava, na total falta de pena em seus gestos. A primeira vez, em uma eternidade, ele não adormeceu afogado nas memórias do que a vida lhe tirou. Adormeceu com o rosto de outra pessoa na mente. E do outro lado da cidade, Diana também lutava contra o sono, repassando a imagem daquele homem que se esforçava para ser uma rocha, mas que carregava nos olhos um pedido mudo para sentir algo outra vez. E ela podia sentir. Era só o começo de algo construído entre muros de silêncio e teimosia. As primeiras semanas foram uma sucessão de dias silenciosos. Não uma quietude de paz, mas aquela tensão que paira no ar, cheia de palavras engolidas. Diana era um relógio, chegava pontualmente, eficiente, silenciosa, mas inegavelmente ali. Rodrigo se mantinha entrincheirado em sua fortaleza, com respostas monossilábicas e o olhar perdido no vazio. Ele só permitia que ela o ajudasse em último, caso quando não havia outra alternativa. E mesmo nessas horas ele fazia questão de mostrar com cada músculo tenso o quanto detestava aquilo. Precisa de ajuda com a almofada, ela ofereceu em uma manhã. Estou bem. Mas era óbvio para qualquer um que ele não estava. Ela se moveu de qualquer forma, com uma delicadeza que não o tratava como uma criança, e ajeitou seu apoio com uma mistura de gentileza e firmeza. Seus dedos roçaram o ombro dele. Durou um segundo, mas foi mais que o bastante. Um arrepio percorreu Rodrigo, uma corrente que não vinha do contato em si, mas do que ele significava. Fazia tanto tempo que ninguém o tocava sem ser por um procedimento clínico que o toque de uma pessoa era algo quase estrangeiro. Ele engoliu em seco. Diana notou, mas escolheu ignorar. Você já lidou com gente na minha situação? Ele perguntou de supetão. Eu já lidei com gente. A testa dele se franziu. Não é a mesma coisa. Ela o encarou de volta. Tem certeza? Ninguém vive a mesma dor. Ele a fitou desafiador. Você não tem a menor noção do que é ver tudo desmoronar, da noite para o dia. Ela não desviou o olhar. Pode ser que não como você, mas todo mundo já teve o chão arrancado dos pés por algo que achou que seria o fim. A atmosfera entre eles pesou. Rodrigo quebrou o contato visual, virando o rosto para a janela. Eu perdi a minha liberdade, não ela, corrigiu a voz suave, mas inabalável. Você perdeu a mobilidade das pernas. A sua liberdade continua aqui.
Ela apontou com o dedo indicador para a própria têmpora. E aqui. A mão dela pousou levemente sobre o peito dele. O toque, embora rápido, foi elétrico. Rodrigo enrijeceu, paralisado. O coração martelou numa cadência que ele não reconhecia há anos. A vontade dele era de ser ácido, de responder com sarcasmo, de afastá-la, mas algo invisível o conteve. Naquele fim de tarde, Diana o persuadiu a acompanhá-la até a varanda. O sol beijou seu rosto com uma ternura há muito esquecida. Fazia uma eternidade que ele não sentia a brisa tocar sua pele daquela forma. Você está me arrastando para fora da minha bolha, ele comentou com um tom que beirava a acusação. Um sorriso de canto brotou nos lábios dela. Que bom, é lá fora que a vida acontece. Ele deixou o ar escapar dos pulmões. Você é sempre desse jeito, incansavelmente otimista. Não, mas eu escolho não desistir de tentar. Ele a observou de perfil, a silhueta desenhada pela luz do crepúsculo, os cabelos esvoaçando com a brisa, o olhar perdido no horizonte. Ela não transmitia fragilidade, mas também não era uma fortaleza impenetrável. Existia uma mistura intrigante nela, um equilíbrio entre força e gentileza, e isso o desarmava. Nos dias que se seguiram, as conversas se tornaram menos defensivas. Ele começou a puxar assunto, com perguntas simples. Qual seu filme preferido? Se tinha irmãos, como tomava o café? Ela sempre respondia e devolvia outra pergunta. Era um avanço sutil, mais um avanço. Até que uma noite, exausto após uma sessão de fisioterapia especialmente dura, Rodrigo desabou. A fachada dele ruiu. Eu odeio isso, ele vociferou. Odeio essa dependência. Odeio ter que precisar de alguém por auxílio em tarefas banais. A voz dele mal saiu, embargada. Era um golpe direto no seu orgulho. Diana agachou-se à sua frente, buscando seu olhar no mesmo nível. Isso não te faz menos homem, Rodrigo. A garganta dele travou com um nó difícil de desfazer. Mas é assim que me sinto. As mãos dela encontraram as dele, um contato firme e quente. Você é muito mais do que a sua condição atual. O silêncio que se instalou não foi pesado, mas sim um espaço frágil e aberto. Um brilho úmido surgiu nos olhos dele. E foi a primeira vez desde que tudo mudou que Rodrigo se permitiu ser visto em sua total fragilidade, sem a armadura do sarcasmo ou qualquer barreira. Diana não precisou dizer mais nada, apenas permaneceu ali. E naquela quietude mútua, uma semente foi plantada. Não se tratava de amor ainda não. Mas a fronteira do cuidado profissional havia se dissolvido. Era um elo e ele se fortalecia. Essa transformação não foi um evento único e espetacular. Não se deu em um dia específico, nem foi fruto de uma grande epifania. Desenrolou-se de forma gradual, quase invisível, porém inegável, numa manhã cinzenta e chuvosa. Diana entrou com os fios de cabelo úmidos e um brilho de determinação no olhar que ele não conhecia. Hoje nós vamos dar uma volta. Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Está caindo o mundo lá fora. Eu sei. Ele se fechou, cruzando os braços. De jeito nenhum. Ela encurtou a distância entre eles. Você confia em mim? A pergunta o desarmou completamente. Confiança era uma moeda rara e valiosa para ele. Algo que ele não oferecia de bom grado, muito menos depois de tudo o que aconteceu. Ele inspirou profundamente. Não houve resposta verbal, mas sua falta de recusa disse tudo. 20 minutos depois, eles estavam no interior do veículo adaptado. O ritmo da chuva no vidro criava uma bolha de intimidade. Rodrigo via a cidade passar do outro lado da janela, as luzes e as formas borradas pela água, como se redescobrisse cada centímetro dela. Aonde você está me levando? Ele finalmente perguntou. Você já vai ver. Quando o carro finalmente parou, a familiaridade do cenário o atingiu. Era o parque. O mesmo palco de suas corridas matinais de domingo. O mesmo lugar onde fechava acordos importantes durante caminhadas, com o celular colado na orelha. O exato ponto onde houve um tempo em que ele se sentia intocável. Agora uma pressão esmagava seu peito. Diana sentiu a mudança no ar. A gente pode voltar, se você quiser. A voz dela era um refúgio. Ele não respondeu. O orgulho e a humilhação travavam uma batalha interna, mas outra força se impunha. Uma curiosidade teimosa. E assim eles prosseguiram, avançando sem pressa pela via principal. Cada rosto que passava era um potencial juiz. Rodrigo sentiu o amargor familiar subir pela nuca. Detesto esse olhar de pena, a mente gritou. De repente ela se postou bem na sua frente, forçando-o a encará-la.
As pessoas enxergam o que querem ver, elas não conhecem sua jornada, mas você conhece, e só isso conta. Ele puxou o ar com força. Pela primeira vez a sensação não era de encolhimento. Sentia-se vulnerável, sim, mas inteiro. Acharam um banco perto da água. A tempestade havia cessado, deixando para trás o perfume de terra molhada. Sente saudade de correr. Ela quebrou o silêncio. Todo santo dia. A resposta escapou. Mas o que me corrói mesmo é a falta de sentir que eu estava no comando. Diana deixou as palavras dele pairarem. Talvez. Ela começou ponderando. O controle sobre como você se move tenha mudado. Mas a decisão de para onde você vai, essa ainda é toda sua. Ele a fitou e algo se acendeu dentro dele, não nos músculos, mas na alma. Você fala sério. A voz era um murmúrio. Ela não vacilou. Eu acredito em você. O silêncio que se instalou não foi desconfortável. Era denso, carregado de uma promessa que ele não sabia nomear. Rodrigo viu o reflexo dos dois na água. Ela ombro a ombro com ele, nem atrás nem o puxando. Ao lado. Foi então, sem aviso, sem qualquer esforço consciente, que aconteceu. Os cantos de sua boca se curvaram para cima. Mínimo, mas genuíno. Os olhos de Diana captaram o instante e seu peito se aqueceu. Ali estava um vislumbre do homem. Por trás da armadura, não o executivo. Frio, mas a alma pulsante. E essa alma estava retornando. Rodrigo sentiu o peso do olhar dela. Que foi? Ele perguntou a voz rouca. Ele quis saber. Nada. Ela respondeu com um sorriso se formando nos lábios. Só é bom ver que você não desaprendeu a sorrir. Um calor se espalhou pelo tórax dele, uma onda que, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, ele acolheu sem resistência. O caminho de volta foi preenchido por uma quietude nova, entre eles uma paz que beirava a cumplicidade. Ao estacionarem, ele não saiu do carro de imediato. Permaneceu ali virado para ela. Obrigado. Ela o estudou com o olhar. Pelo quê? Por não me tratar como um homem em pedaços. O olhar dele se demorou no dela um instante, a mais do que o normal. E naquela troca silenciosa, uma correnteza nova se formava mais forte que a simples gratidão. Diana percebeu a mudança, mas guardou para si. Ainda era cedo. Aquilo que brotava entre eles pedia tempo, como a luz do sol que invade um quarto escuro aos poucos. Mesmo assim, a negação já não era uma opção. A tarde no parque tinha sido um ponto de virada, o início de um movimento que agora parecia não ter volta. Não havia palavras nem confissões. Apenas a linguagem secreta dos olhares que se prolongavam e dos silêncios que diziam mais do que qualquer conversa. Foi assim que Diana começou a enxergar as miudezas dele, o maxilar que se contraía sutilmente em momentos de incerteza, o tamborilar ansioso dos dedos no braço da cadeira quando a tensão aparecia. E a atenção era mútua. Ele passou a notar o gesto dela, de amarrar o cabelo num coque frouxo para focar em algo, o jeito como o nariz dela se enrugava, numa risada genuína, e principalmente a música que ela fazia ao dizer seu nome, simplesmente Rodrigo. Em uma dessas tardes de calmaria, Diana resolveu que o escritório precisava de novos ares. Que tal a gente dar uma sacudida nesse lugar? Ela sugeriu, com um brilho no olhar. Ele desviou a atenção do tablet. Mas eu já me afeiçoei a essa bagunça. Você se afeiçoou à rotina. Ela rebateu sorrindo. E foi em direção à prateleira mais alta. Ao se esticar para pegar um livro, seu pé falseou por um instante. Segundo, num reflexo, Rodrigo esticou a mão, os dedos dele se fechando ao redor do pulso dela. Cuidado aí, ele disse. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Diana não recuou, paralisada por um instante. O rosto dele estava perto demais, tão perto que ela conseguia ver as minúsculas fagulhas douradas que salpicavam o castanho dos olhos dele. Tão perto que o perfume suave que ela usava o envolveu completamente. Nenhum dos dois disse uma palavra. Aquele toque não tinha nada de casual. Foi uma decisão. Ele podia ter soltado, mas seus dedos permaneceram. Ela podia ter se afastado, mas seus pés fincaram no chão. O ar ficou elétrico, pesado. O coração de Rodrigo martelava no peito, uma sensação tão antiga que era quase nova, uma dor familiar. Diana sentiu a respiração dele falhar e se aprofundar. Tudo bem, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ele a encarou. Não faço ideia. Foi a resposta mais crua e honesta que ele dera a alguém em muito tempo. A pressão dos dedos dele diminuiu, o toque agora, mas se assemelhava a uma carícia, uma exploração. Curiosidade.
Diana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquilo não era pena nem preocupação. Era desejo. Puro e simples. E isso apavorou. Ela se soltou devagar. Preciso terminar de arrumar, falou, a voz um pouco trêmula. Rodrigo apenas a observou, sentindo o lugar onde a pele dela tocara a sua queimar. O coração continuava descompassado. Alguma coisa havia se quebrado entre eles. Naquela noite o sono não veio. A textura da pele dela, a sensação do seu pulso frágil sob seus dedos estava gravada em sua mente. Ele apertou os olhos e pela primeira vez desde o acidente se permitiu querer algo. Imaginou inclinar-se e beijá-la. A ideia o atingiu como um soco. Sentir aquilo era um convite ao risco e ele sabia disso. No dia seguinte a presença de Diana era outra. Havia uma quietude nela, uma percepção mais aguda do espaço que ocupava. Mal trocaram palavras, mas os olhares teciam uma conversa inteira cheia do que a voz não dizia. Quando o dia de trabalho acabou e ela já juntava suas coisas para sair, ele a chamou. Diana! Ela se virou no mesmo instante. Sim, ele pareceu travar o orgulho brigando com a necessidade de se expor, mas daquela vez ele se permitiu ser vulnerável. Gosto quando você está por perto. A frase saiu crua, sem rodeios, honesta. O coração dela bateu mais forte. Eu também gosto de estar aqui, Rodrigo. O nome dele na voz dela ganhou uma intimidade que nunca tivera. O silêncio que se instalou depois não foi estranho. Estava denso, carregado de possibilidades. O beijo ainda não tinha acontecido, mas pairava no ar como uma promessa e os dois sentiam. Aquela confissão mudou o jogo completamente. Não vieram declarações grandiosas nem promessas futuras. Mas a atmosfera ficou elétrica, uma tensão boa, quase perigosa. Nos dias que se seguiram, Rodrigo se retraiu. Tornou-se mais observador, perdido nos próprios pensamentos. Ele sentia a conexão se aprofundar entre eles e isso apavorava. Amar para ele era sinônimo de perder, outra vez. Era permitir que alguém enxergasse todos os seus pedaços trincados, e ele se sentia estilhaçado demais para isso. Diana também notou a barreira que ele ergueu. Ele se tornou distante. Não era rude, apenas ausente. As conversas ficaram raras, os olhares passaram a se evitar até que numa tarde, especialmente quieta, ela decidiu confrontá-lo. Você está me evitando. A frase dela foi direta. Ele não tirou os olhos da tela do computador. É impressão sua. Rodrigo. O tom dela era suave, mas inabalável. Ele suspirou derrotado. Você não devia se aproximar de mim. As palavras dele soaram como um aviso, ásperas. Cada uma o atingiu em cheio. Envolveram o silêncio quando ele finalmente a fitou. Você é tão nova, tem um futuro brilhante e o mundo inteiro para conhecer, para criar o que quiser. Por que se prender a um peso, morto como eu? A palavra peso cortou, arcou mais violência do que ele previa. Diana deu um passo à frente. Eu não estou presa a você. Um riso seco, sem vida, escapou dele. Eu não ando, Diana. Ela não vacilou. Eu sei. A quietude entre eles tornou-se densa, mas ela se manteve firme. É por pena que você está aqui. Ele desviou o rosto. Não. É porque você merecia muito mais. Ela puxou o ar com força. Mais do que um homem que acorda todo santo dia disposto a lutar contra os próprios demônios. Mais que um homem que, mesmo apavorado, não desiste. A voz dela embargou não de fraqueza, mas de pura paixão. Você não é um fardo, Rodrigo. Ele apertou as pálpebras. Você não faz ideia do que é acordar e a primeira coisa que sentir é o que você nunca mais vai ter. Ela se ajoelhou, ficando cara a cara com ele. Então me ensina como é. O peito dele se contraiu porque aquelas palavras não eram um impulso. Eram uma escolha. Sua mão se moveu hesitante, como se tocasse algo que pudesse se quebrar. Os dedos dela roçaram sua bochecha. Não foi um acidente. Não foi um reflexo. Foi uma decisão. Você não entende? Ele sussurrou. Se eu me abrir para isso e você partir, eu não sei se eu sobrevivo à queda outra vez. Ali estava a raiz do pavor. Não era a paralisia, era o abandono. Diana levou a mão dele ao seu próprio rosto, segurando-a ali. Eu não sou sua cuidadora neste momento. E você não é minha responsabilidade. Eu estou aqui porque é onde eu quero estar. Um brilho úmido surgiu nos olhos dele. Rodrigo, você me faz querer viver de novo. E isso me apavora tanto quanto a cru e avassalador. Rodrigo.
Sua mão tremeu um pouco ao tocar o rosto dela, a ponta dos dedos percorrendo a curva da mandíbula, uma carícia lenta, quase um estudo. Era como se ele quisesse mapear cada centímetro da pele dela para ter certeza de que ela era de verdade, que aquele momento não era uma miragem. Tiana se entregou ao toque, fechando os olhos. Por um instante, o ar entre eles ficou denso, carregado com o hálito um do outro. O universo inteiro se resumia àquele espaço, mas então, no último segundo, ele fraquejou. Recuou, virando o rosto. A negativa veio num sussurro engasgado. Não consigo. Ela sentiu a rejeição como um soco no estômago, mas se manteve firme. Rodrigo puxava o ar com esforço, como se estivesse se afogando. Os fantasmas do passado ainda berravam mais alto que a atração que sentia. Eu só preciso de um tempo, ele conseguiu dizer, a voz baixa, quase inaudível. Ela assentiu, uma aceitação silenciosa. Pela primeira vez ela não tentou argumentar, não tentou forçar. Sentia que o que estava florescendo entre eles era algo raro, que não podia ser apressado, como uma semente que precisa de terra firme para criar raízes. Mas a paciência tem seu preço. Naquela noite, na solidão do seu apartamento, Tiana sentiu um vazio oco no peito. Descobriu que se apaixonar por alguém que tem pavor do amor é uma dor solitária. Enquanto isso, Rodrigo, deitado no escuro do seu quarto, fitava o nada, consciente de que travava uma batalha perdida contra si mesmo. E a cada dia sentia que estava mais perto da rendição. Os dias que se seguiram foram uma dança estranha, cheia de uma cautela que beirava a formalidade, um cuidado excessivo. Rodrigo ergueu um muro invisível à distância que ele havia implorado. Tiana a respeitou, mas a tensão ficou pairando entre os dois, um sentimento que não se resolvia, uma pergunta sem resposta. Ele se fechou novamente, não com a mesma intensidade de antes, mas o bastante para que a ausência dele mesmo presente doesse. As conversas se tornaram estritamente profissionais, os contatos físicos apenas os inevitáveis e os olhares fugazes demais. Até uma manhã em que Tiana entrou na sala com uma aura diferente. Tinha os olhos um pouco vermelhos, um cansaço que o sorriso forçado não conseguia esconder. Ele notou na mesma hora. O que foi nada? Aquele nada que ele já conhecia tão bem. Não faz isso comigo. Ela suspirou derrotada. Apareceu uma oportunidade de emprego. O mundo dele parou de girar por um instante. Onde em outra cidade, um silêncio pesado caiu sobre eles. O próprio oxigênio pareceu ter sido sugado da sala. É uma proposta muito boa, uma chance única. Ela explicou, falando de uma clínica de reabilitação mais conceituada e um salário muito superior. Ele concordou com um aceno lento. Claro, é uma ótima proposta, mas o tom de sua voz traía a convicção que ele se esforçava para projetar. Diana o analisou atentamente. Ainda não dei minha resposta. E por que não? A hesitação dela pairou no ar. Porque não tenho certeza se é para lá que eu quero ir. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta sufocante. E se eu te dissesse para aceitar? O olhar dela não vacilou, cravando-se no dele. É isso que você quer que eu parta? Ele tentou formular uma resposta, mas as palavras morreram antes de nascer, porque pela primeira vez a verdade nua e crua o confrontava. A simples possibilidade de viver sem ela era devastadora. Naquela tarde, Diana saiu mais cedo, dizendo que precisava de espaço para pensar. Rodrigo se viu engolido pelo apartamento vazio. A quietude do lugar nunca pareceu tão opressora. Seus olhos vagaram da cadeira de rodas para as próprias mãos inertes, depois para seu vulto distorcido no reflexo da janela. E, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, o pavor que o dominava não era sobre sua condição. Era o espectro da ausência dela. Sem Diana, os dias voltariam a se arrastar, desbotados, ocos, insuportavelmente vazios. Uma epifania dolorosa o atingiu, algo que ele vinha se recusando a enxergar. Ela não tinha curado suas pernas, mas de alguma forma tinha ensinado sua alma a andar novamente. E agora seu próprio orgulho estúpido ameaçava arrancar tudo isso dele. A agonia daquela noite o tornou incapaz de permanecer imóvel. Chamou seu motorista e deu o endereço dela. Era a primeira vez que se aventurava até lá. O choque no rosto dela quando abriu a porta foi visível, e seu peito se contraiu. Rodrigo. Ele parecia uma corda esticada, a intensidade queimando em seus olhos. Você não vai a lugar nenhum.
O silêncio dela foi a resposta. Ele prosseguiu, a voz ganhando força, apesar do tremor, por baixo. Eu tentei me enganar, dizer a mim mesmo que estava fazendo isso por você, que era a coisa certa a se fazer. Mas era mentira. A verdade é que eu estou apavorado. Ele puxou o ar com força. Por favor, não vá. A vulnerabilidade em sua voz era palpável, cortante, absolutamente real. É de você que eu preciso. O coração de Diana disparou no peito com uma força que quase lhe roubou a voz. Precisa de mim, para ser sua cuidadora. Ele negou com um movimento lento da cabeça. Não. A voz dele saiu grave, quase um sussurro. Eu preciso de você como a minha mulher. O silêncio que se instalou entre eles era denso, quase palpável. Ele prosseguiu. Eu não faço a menor ideia de como isso vai funcionar. Não sei como vamos lidar com essa bagunça toda. Mas a única certeza que eu tenho é que quando você não está aqui é como se a vida perdesse o brilho. Os olhos dela se encheram de uma névoa de lágrimas. Rodrigo, eu me apaixonei por você. A confissão veio ali sem escudos, sem defesas, sem qualquer traço de ironia. A palavra ficou flutuando no ar. Apaixonei. Diana moveu-se sem pressa, ajoelhando-se na frente dele. Você levou o seu tempo. Ele deixou escapar um riso, carregado de nervosismo. Eu sei. Ela envolveu o rosto dele com suas duas mãos. Eu também estou apaixonada. Naquele momento, o universo pareceu suspender a respiração. Não existia mais receio naquele espaço, apenas a mais pura verdade. Seus rostos se aproximaram. O ar que um expirava era o que o outro inspirava, mas desta vez ele não se afastou. E ela permaneceu. O mundo inteiro encolheu até caber naquele instante. Não havia mais rua, nem a escuridão da noite, nem o peso do passado. Havia apenas os dois, e os olhos de Rodrigo viajavam pela face de Diana, como se tentasse gravar em sua alma cada contorno. O brilho acetinado da pele dela sob a fraca luz da varanda, o ritmo de sua respiração, que se tornara um pouco mais rápido, a maneira como seus dedos ainda pousavam no rosto dele com uma delicadeza que não escondia a firmeza da sua decisão. O medo ainda estava lá, mas, pela primeira vez em muito tempo, o medo não estava no controle. Eu não sei fazer as coisas com calma. Ele confessou, a voz entrecortada por um sorriso tenso. Ela inclinou a cabeça, chegando perto o bastante para que as pontas de seus narizes se roçassem. Então, quem disse que precisa ser com calma? Aquela frase foi o gatilho de que ele precisava. Rodrigo guiou uma das mãos até a curva da cintura dela. Não havia um pingo de impaciência naquele gesto. Era seguro, cheio de propósito, como a decisão de alguém que finalmente escolhe qual ponte atravessar. Havia uma fronteira invisível entre eles. Diana a cruzou quando seus dedos percorreram os ombros dele. O gesto antes cauteloso ganhou uma nova urgência. Um desejo mudo. Suas testas se tocaram, um contato sutil que antecedeu tudo. O ar que um soltava, o outro inspirava. Ele cerrou as pálpebras um instante antes de se entregar ao momento. Greater than, greater than. Uma melodia suave começou a tocar ao fundo, quase imperceptível. O beijo nasceu como uma exploração tímida, a descoberta de um território desconhecido. Os lábios se encontraram com uma delicadeza inicial que logo se transformou em reconhecimento e, por fim, numa fome guardada por tempo demais. Rodrigo sentiu seu mundo interior se realinhar completamente. Aquilo não era um simples desejo, era muito mais. Era a sensação de encontrar um lugar, de pertencer. Diana intensificou o beijo lentamente enquanto os dedos dela traçavam um caminho suave por sua nuca. O arrepio que percorreu a espinha dela a fez estremecer por inteira. Ele acolheu o rosto dela entre as mãos, com a urgência de quem teme que a realidade possa se desfazer em um sonho. Quando se afastaram, o espaço entre eles era mínimo, elétrico, impossível de disfarçar a intensidade do que sentiam. A respiração de ambos era curta e regular. Eu achei que nunca mais. Ele começou, a voz rouca. Sentiria isso de novo. Isso o quê? Ela sussurrou. A resposta era vontade de viver. E estava estampada nos olhos dela, que brilhavam com algo muito além da simples paixão. Era o amor desabrochando. Ela tocou os lábios dele, mais uma vez, desta vez, com uma certeza demorada, profunda, sem qualquer pressa ou medo. A cadeira de rodas se tornou um detalhe irrelevante na cena. A sensação de limite que o aprisionava se dissolveu. Naquele instante, Rodrigo era simplesmente um homem beijando a mulher por quem se apaixonava, e ela, ao olhá-lo, não via fraqueza.
e sim uma força resiliente. Repousando a testa contra a dele, ela sussurrou: "Você não perdeu tudo." Ele puxou o ar, enchendo os pulmões. "Não." A resposta soou com uma convicção que o surpreendeu. "Eu estava à sua espera." O sorriso dela se abriu e naquele gesto um futuro inteiro se desenhou. Naquela noite, ao cruzar a porta de casa, a incerteza havia se dissipado. A mera existência já não bastava. Ele queria erguer algo, arriscar lutar por ela e ao lado dela. Acontece que o amor de verdade não se sustenta apenas com afeto. Ele é construído sobre decisões, e a mais difícil de todas ainda estava no horizonte. Após o beijo, eles não se apressaram. Não permitiram que a urgência tomasse as rédeas. Em vez de impulso, eles escolheram a conexão. Rodrigo começou a visitar Diana algumas vezes durante a semana. As conversas se estendiam pela madrugada, cheias de risadas e segredos que jamais haviam compartilhado com outra alma. Ele passou a revisitar a memória do acidente com um ressentimento menor. Ela, por sua vez, revelava as fragilidades que se escondiam sob sua fachada de fortaleza. Mas conforme o sentimento se aprofundava, uma interrogação silenciosa ganhava corpo entre eles. O que viria a seguir? Rodrigo continuava a se esquivar da ideia de terapias mais agressivas. A fisioterapia era parte da rotina, mas ele a encarava sem qualquer convicção. Seguia os movimentos, cumpria o cronograma com disciplina militar, mas por dentro, a esperança não existia. Até a tarde em que Diana apareceu em seu apartamento segurando um envelope. "Pardo, a gente precisa ter uma conversa séria." Aquele tom de voz era inconfundível. "Aconteceu alguma coisa?" Ela se acomodou no sofá à sua frente. "Eu descobri uma clínica de reabilitação intensiva, uma das melhores do país." Ela continuou: "Eles usam técnicas inovadoras. Pessoas com quadros clínicos considerados irreversíveis apresentaram progressos impressionantes." Um silêncio pesado preencheu o espaço. "Você está dizendo que eu não me esforcei o bastante?" A pergunta saiu num sussurro. "Claro que não é isso." Ela buscou as mãos dele entre as suas. "O que eu vejo é que você desistiu de acreditar." Ele respirou fundo, o ar pesando nos pulmões. "E se for em vão? E se eu me entregar a tudo isso e nada mudar?" O aperto em seus dedos se intensificou, com mais garra. "Assim você vai ter a paz de consciência de que tentou de verdade." O pavor que ele sentia voltou a transparecer no seu olhar. A questão nunca foi apenas sobre voltar a andar, era sobre se permitir ter esperança de novo. E a esperança pode te quebrar, mas desistir também. "Não quero que faça isso por mim," ele murmurou. Um sorriso de uma doçura imensa surgiu no rosto dela. "Eu não estou lutando por você, estou lutando ao seu lado." O ar ficou pesado, denso. Rodrigo sentia o peito martelar. A imagem do parque invadiu sua mente, o sorriso dela, o beijo, e como o mundo cinzento de repente explodiu em cores. Ele estava cansado de apenas existir. Ele queria viver. "Se eu topar, você vai estar lá comigo em cada etapa." Ela se inclinou, seus rostos a centímetros de distância. "Eu vou estar aqui enquanto você ainda me quiser por perto." Não era um juramento para a eternidade, era uma decisão renovada a cada amanhecer, o que tornava tudo infinitamente mais poderoso. Ele apertou as pálpebras por um instante. Ao abri-las de novo, a Tamé. A hesitação tinha sumido. "Tudo bem, vamos em frente." Não havia euforia na voz dele, apenas uma determinação inabalável. O sorriso que rasgou o rosto de Diana foi como ver o sol nascer. "Lembre-se, não é por mim que você está fazendo isso," ela o recordou, suavemente. Ele negou com a cabeça. "Não." A voz dele soou sólida. "Estou fazendo por mim. E por nós dois." Impulso a fez se jogar nos braços dele. Rodrigo a envolveu pela cintura, puxando-a para si. Aquele abraço tinha a força de um alicerce, a promessa silenciosa de que iriam se reerguer. Mais tarde, aninhados no sofá falando do futuro, uma engrenagem fundamental girou dentro dele. O que o impulsionava, buscando juntar os próprios cacos. Assim que pisou ali, Rodrigo sentiu aquele nó familiar se formar na garganta. O lugar era um labirinto de aparelhos cromados e máquinas que zumbiam baixo, com seus jalecos brancos e olhares que viam através da pele, e outros corpos lutando, cada um em sua própria guerra silenciosa. Uns se arrastavam com a ajuda de andadores, outros como ele mal conseguiam começar, e Diana estava lá,
Uma presença constante ao seu lado, sem empurrar, sem guiar, mas sendo sua âncora. O primeiro dia foi um massacre. Cada fibra do seu corpo protestava tremendo sob o menor dos comandos. Músculos, há muito esquecidos, eram acordados à força com uma agonia lancinante. Tá doendo? Ele gemeu a voz arrastada. Eu sei. Ela sussurrou, apertando a mão dele com firmeza. Mas essa dor constrói alguma coisa. Era nisso que ele tentava acreditar. Mas os dias que se seguiram foram uma sucessão de batalhas perdidas. Frustração, esgotamento e a vontade avassaladora de mandar tudo para o inferno. Em uma tarde cinzenta, o limite chegou. Ele tentava se erguer nas barras, mas as pernas cederam, depois de meros segundos incapaz de suportar. O próprio corpo foi a gota d'água. Ele desabou. Não adianta. A voz dele rasgou o silêncio do ambiente. Isso é uma palhaçada. O terapeuta, com um aceno discreto, deu-lhes espaço, um gesto de compreensão silenciosa. Diana continuou ali. Rodrigo arfava o peito, subindo e descendo, com uma fúria impotente. Eu cansei de esperar por um milagre, por uma coisa que talvez nunca mais volte. Ela se aproximou e se abaixou na frente dele, buscando seus olhos. Você acha que está aqui para voltar a andar? Ele a encarou confuso. É claro. Para que mais seria para ter de volta a minha vida? Ela negou suavemente, com a cabeça. Você está aqui para descobrir como viver com a vida que você tem agora. O silêncio que se seguiu pesou no ar. Mas era um silêncio honesto. Ele fechou os olhos, com força, e quando os abriu de novo, eles estavam marejados. Não era choro de derrota, era o transbordar de uma alma esgotada. Eu só tenho tanto medo de me frustrar. De novo, a confissão saiu quase inaudível. Ela inclinou-se e tocou a testa na dele. Então deixa eu estar aqui, para quando a frustração vier. Ele puxou o ar para os pulmões e, com o corpo ainda tremendo, se apoiou para tentar outra vez. Uma semana se passou. E então um movimento minúsculo quase aconteceu no meio de uma sessão rotineira de eletroestimulação. Uma faísca mínima percorreu sua perna direita. Era quase nada, um arrepio fantasma, mas era novo. Ele parou de respirar. Sentiu isso, a voz do fisioterapeuta cortou o silêncio. Rodrigo virou o rosto para Diana, os olhos enormes de espanto. Eu acho que sim. O mundo de Diana parou antes de seu coração explodir no peito. Não era uma cura, longe de ser um milagre. Mas era um fio de esperança. Minúsculo, frágil, mas inegavelmente real. Nas sessões que se seguiram, eles caçaram aquela sensação e ela reapareceu. Tímida no início, mas depois um pouco mais nítida. Rodrigo mantinha os pés no chão, mas uma chama que ele pensava estar extinta voltou a tremer dentro dele. Era mais do que a simples esperança de andar de novo. Era a fé no seu próprio corpo que ele tanto odiou. Fé no tratamento cansativo. Fé de que vir para cá tinha sido a decisão certa. Naquela noite, na quietude do quarto, ele segurou o rosto de Diana, o toque mais firme do que em meses. Eu não faço ideia de onde isso vai dar. Ela devolveu um sorriso cansado, mas genuíno. Ninguém sabe, meu amor. O que importa é que você saiu do lugar. Ele se aproximou e a beijou. O beijo era diferente. Não tinha o desespero do passado, mas a calma de quem encontrou seu porto seguro. Era um pacto silencioso, a certeza de que não importava o que acontecesse com suas pernas, a batalha mais importante eles já haviam ganhado juntos. A luta dele não era mais movida pelo pânico de a ver partir. Ele lutava pelo desejo de construir uma vida com ela, e essa era a virada de chave definitiva. Passaram-se 3 meses. A mudança em Rodrigo já era visível a olho nu. Seus braços tinham ganhado definição. O controle do tronco era notável, e seus olhos brilhavam de um jeito novo. O fantasma do homem que chegou ali quebrado havia desaparecido. No lugar dele surgia alguém se reerguendo tijolo por tijolo. O arrepio inicial na perna agora se manifestava em espasmos, pequenos movimentos que ele não controlava, mas que provavam que algo ali dentro estava vivo. A equipe médica mantinha a cautela de sempre. Não faziam promessas vazias, mas em seus olhares era possível ver que eles não fechavam mais todas as portas. Numa manhã de terça, o fisioterapeuta chegou com um desafio nos olhos. Rodrigo, que tal tentarmos te manter de pé por mais tempo hoje? O coração de Rodrigo martelou no peito. O coração martelava no peito. Diana estava ali, uma presença constante ao seu lado. Como em todas as sessões, as barras paralelas o aguardavam, um desafio silencioso à sua frente. O ginásio, por alguma razão, parecia envolto num silêncio mais denso que o habitual. Ele agarrou as barras, o metal frio contra a pele,
e puxou o ar com força. Contrai o core, a voz do fisioterapeuta ecoou, servindo como um gatilho. Rodrigo usou toda a sua força para se erguer. As pernas responderam com um tremor violento. O suor brotou em sua testa quase que instantaneamente, mas o objetivo foi alcançado. Ele estava vertical de pé, sustentado pelo aparelho. Não era autonomia total, muito menos um passe de mágica, mas era a altura. Era a mudança de perspectiva. O mundo ganhava contornos completamente novos daquele ponto de vista. Tiana levou a mão à boca, a emoção transbordando em seus olhos. Você conseguiu. A voz dela saiu num sussurro trêmulo. Ele permitiu-se fechar os olhos por um instante. O corpo gritava de dor e esforço, mas por baixo de tudo, ele sentia uma fagulha que há muito se apagara. A sensação do próprio corpo teimosamente obedecendo a um comando. Os segundos se arrastaram. 5, 10, 15. As pernas finalmente fraquejaram, mas ele não despencou. Foi amparado, com cuidado, e ao ser colocado de volta na cadeira, mal conseguia respirar com o rosto molhado de suor e lágrimas. Eu fiquei de pé. A frase escapou carregada de incredulidade, como se descrevesse um evento sobrenatural. Diana se agachou na frente dele buscando seu olhar. O rosto dela estava no mesmo nível que o dele. Sim, você ficou de pé. Ele soltou uma risada que se misturou ao choro. Eu juro que pensei que nunca... Ela o impediu de completar o pensamento sombrio. Pressionou seus lábios contra os dele. Um beijo avassalador que comunicava orgulho, alívio e um amor inabalável. Pouco importava se um dia ele conseguiria andar sem ajuda. Naquele instante, ele havia derrotado um adversário muito mais íntimo que a própria paralisia. Ele havia derrotado a desesperança. Mais tarde, no quarto, banhados pela luz dourada do fim de tarde que se derramava pela janela, Rodrigo apertou a mão de Diana com uma convicção que ele jamais sentira. Eu não faço ideia de até onde meu corpo pode ir. Ela lhe fez um carinho no rosto. Mas o seu coração já foi mais longe do que qualquer um imaginaria. Ele sorriu, e era um sorriso que iluminava tudo ao redor. Eu quero que a nossa vida comece agora, com você. Não havia impulso naquelas palavras, apenas uma certeza calma e profunda. Um calor suave se espalhou pelo peito dela. Eu também te quero, ele sussurrou, a voz saindo com o ar que ele segurava nos pulmões. Mas fica comigo, não para ser meu suporte nem como uma ajuda passageira. Fica por ser a minha escolha. Ela não precisou de palavras para responder. Ajeitou-se em seu colo, com uma delicadeza que o desarmava, e acarinhou o rosto dele, entre as mãos. O beijo que se seguiu foi um marco, diferente de qualquer outro que já tinham compartilhado. Não havia urgência, nem a sombra do medo. Era a celebração de duas almas que a partir daquele momento decidiram trilhar juntas o caminho que a vida lhes reservava. 6 meses se passaram e a rotina deles já não era mais ditada apenas pela fisioterapia e sim pelos sonhos que construíam. A recuperação de Rodrigo era constante e notável. Embora a cadeira de rodas ainda fosse sua realidade, na maior parte do dia ele já era capaz de sustentar o próprio corpo com apoio por intervalos de tempo cada vez maiores. Já conseguia dar alguns pequenos mas firmes passos, com auxílio entre as barras. Cada pequena vitória era um motivo de festa, mas a transformação mais profunda não era visível aos olhos. Acontecia por dentro. Eles tinham retornado para a cidade grande. Rodrigo voltou a se envolver com os negócios, mas de uma maneira totalmente nova, mais criterioso, menos consumido pelo trabalho, mais presente. Ele aprendeu que o sucesso verdadeiro não se media em contratos milionários, mas sim nos jantares compartilhados sem pressa, nas gargalhadas espontâneas no meio da tarde, nos beijos roubados no canto das cozinhas. Diana, naturalmente, deixou seu papel formal de cuidadora para trás. Agora, ela era apenas Diana, sua parceira, seu amor, a escolha que ele refazia a cada amanhecer. Em uma noite serena, os dois estavam na varanda do apartamento imersos no brilho da metrópole. Você tem saudade de quem você era antes? Ela quebrou o silêncio. Ele refletiu por um momento antes de responder. Sinto falta de correr por aí sem pensar 2 vezes, mas não sinto a menor falta do homem que eu costumava ser. Ela o encarou com o rosto inclinado, intrigada. Por quê? Ela perguntou. Porque aquele homem, ele disse, vivia sob a ilusão de que tinha o controle de tudo, e eu percebi que viver de verdade é se entregar aos sentimentos muito mais do que tentar comandá-los. Um sorriso terno surgiu nos lábios dela. Você mudou tanto. Ele apertou a mão dela com carinho. Você me mudou.
A quietude que se instalou entre eles não era oca. Pelo contrário, pulsava com tudo o que não precisava ser dito. Semanas mais tarde, Rodrigo armou uma surpresa. Levou Diana de volta ao parque, o cenário exato onde a vida deles tinha tomado um novo rumo. Lá estavam o mesmo lago, a mesma trilha arborizada. Mas algo era diferente e ele agora se mantinha, erguido, apoiado numa bengala especial por breves, porém, vitoriosos minutos. Longe da perfeição, mas era uma vitória imensa. Diana andava ao seu lado vigilante, mas respeitando seu espaço. Ao se aproximarem da margem, ele a fez parar. Sabe, eu passei um tempo pensando no que dizer. Ele admitiu, a voz um pouco trêmula. Um riso leve escapou dela. Agora você me deixou curiosa. Ele buscou o ar. Antes de tudo, do acidente. Eu mede o sucesso pela capacidade de controlar cada detalhe. Depois achei que o controle era uma ilusão e que eu não tinha mais nada. Só que você me fez ver que ainda pulsava algo aqui dentro. A mão dele foi ao próprio peito. Você me mostrou que a gente não é definido pelo que a vida tira, mas pelo que decidimos erguer a partir dos escombros. Os olhos dela brilhavam, já úmidos de emoção. Rodrigo firmou o corpo. Com um esforço concentrado, transferiu o peso para a bengala e se ergueu por completo, encarando-a não só com o corpo, mas com a alma. Eu não faço ideia de como vai ser o amanhã, nem de qual é o limite da minha recuperação. Ele envolveu as mãos dela com as suas. Mas de uma coisa eu tenho certeza, quero descobrir tudo isso com você. O peito dela se apertou, o coração batendo descompassado. Diana constrói essa vida comigo. Não como um impulso do momento, mas como uma parceria de verdade, uma escolha diária. Um amor pronto para encarar o que o destino mandar. Ela não precisou de mais nenhuma palavra. O beijo que o alcançou era uma mistura salgada de lágrimas e o doce de um sorriso. Eu fico. E naquele momento o fardo do passado se dissolveu, transformando-se apenas em prólogo. Meses se passaram e o destino tecia sua próxima surpresa, que se revelou de forma discreta. Diana olhava para um pequeno teste positivo nas mãos, sentindo o coração martelar contra as costelas. No momento em que a notícia chegou a Rodrigo, ele ficou mudo, processando o impacto daquelas palavras. Grávida. Ela sussurrou, a voz carregada de emoção. Ele cobriu o rosto com as mãos. E então veio tudo junto, o riso incrédulo e o choro libertador. Ele depositou um beijo em sua testa. A vida, enfim, encontrava um jeito de florescer em meio aos escombros. Anos mais tarde, o cenário era o mesmo parque, mas a trilha sonora era outra. Uma gargalhada de criança que corria solta pelo gramado. Era Laura, com os cabelos esvoaçando e um riso que parecia feito de luz. Rodrigo a observava recostado no banco de madeira. Hoje, seus passos eram curtos, deliberados, exigindo apoio constante. Nem de longe lembravam a agilidade de antes da queda, mas eram firmes o bastante para seguir a filha em sua aventura, pelo caminho de cascalho. Diana estava ao seu lado, como sempre. Você já percebeu, não é? Ela sussurrou. O que você voltou a viver? Ele acompanhou o trajeto de Laura, depois pousou o olhar em Diana. Não, a voz dele soou grave e certa. Eu não voltei a viver. Minha vida de verdade começou na manhã em que você passou pela porta do meu apartamento. O sorriso que se abriu no rosto dela continha tudo. A memória do acidente não havia sido deletada. A dor não fora ignorada, mas o amor que construíram era simplesmente maior. E a maior descoberta é que a vida não se trata de voltar a ser o que fomos, mas de se surpreender com o quão mais fortes nos tornamos depois de nos partirmos em 1000 pedaços. O tempo não fez as cicatrizes desaparecerem, mas ensinou a ambos a tocá-las sem que o passado doesse. Fazia alguns anos desde o dia em que Rodrigo se reergueu, pela primeira vez no centro de reabilitação. Sua evolução foi imensa. Ele não era mais o homem que corria maratonas ou subia lances de escada, sem sequer pensar no movimento. A cadeira de rodas ainda era sua companheira na maior parte do dia. Ele conseguia caminhar por curtas distâncias com ajuda, mas em troca da agilidade, ele havia ganhado algo que queda nenhuma poderia lhe tirar: um propósito. Laura crescia aninhada em meio a essas histórias. Adorava sentar no colo do pai e implorar que ele contasse pela enésima vez como havia conhecido sua mãe. Ele sempre iniciava o conto da mesma maneira. Sua mãe entrou na minha vida quando eu já tinha desistido de acreditar na minha.
Diana, ouvindo tudo da cozinha, sorria discretamente. Ela tinha a certeza de que não havia salvado Rodrigo. A verdade é que eles se escolheram e essa escolha mútua alterou o curso de tudo. Em uma tarde de outono, os três ali naquele mesmo parque de anos antes, Laura corria tentando capturar as folhas que dançavam no ar, com gargalhadas contidas, enquanto o olhar de Rodrigo pairava sobre elas uma mistura de admiração e profunda gratidão. Sabe o que eu estava pensando? Diana quebrou o silêncio. Se aquele acidente nunca tivesse acontecido, nossos mundos talvez jamais se cruzariam. A observação dela ficou suspensa no ar por um instante. Ele ficou quieto, apenas assimilando. Já me peguei pensando nisso, ele confessou, virando-se para encará-la. Não sinto gratidão pela perda de forma alguma, mas sou grato pela pessoa que precisei me tornar por causa dela. Ela entrelaçou seus dedos nos dele. E que pessoa é essa? Um sorriso discreto brotou em seus lábios. Um homem que descobriu que a verdadeira força não está em ter pernas firmes, mas sim em um coração corajoso. A brisa do fim de tarde os envolveu. Laura veio em disparada na direção deles. Pai, vem aqui. Ele buscou os olhos de Diana, que lhe deu um aceno de incentivo. Com um esforço deliberado, ele se apoiou na bengala, ergueu-se e moveu-se, com passos calculados, porém seguros. Laura agarrou sua mão com uma familiaridade que aquecia a alma, como se fizesse aquilo desde sempre. E para eles fazia todo o sentido. A vida não era uma busca pela perfeição, mas pela conexão. Conforme o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu com pinceladas douradas, Rodrigo parou, absorvendo a cena. Ele contemplou as duas figuras mais importantes de sua vida. A mulher que o ensinara a sentir outra vez e a filha que era o símbolo de tudo que eles haviam erguido das cinzas. Uma epifania o atingiu. O amor não havia revertido a lesão física em seu corpo, mas tinha cicatrizado as feridas da alma, e isso era infinitamente maior. Naquela mesma noite, muito depois de Laura ter se rendido ao sono, Diana repousou a cabeça no peito dele. Você é um homem feliz, ela sussurrou. A resposta dele não foi imediata. Ele primeiro passou os dedos suavemente pelos cabelos dela. Sou. Sua voz saiu calma, sem hesitação. Não porque minha jornada tenha sido fácil ou sem dor, mas porque eu fiz a escolha consciente de abraçar cada capítulo dela. Ela sorriu, o som abafado contra o tecido da camisa dele. Eu também fiz essa escolha. A quietude que se instalou entre eles era rica em significado, um silêncio que comunicava tudo. Rodrigo permitiu que suas pálpebras se fechassem, revisitando em pensamento o caminho que o trouxera até ali. Foi então que ela refletiu sobre todas as suas conquistas, e uma verdade antes invisível finalmente se revelou para ela. Existem momentos em que a vida nos fratura justamente onde não deveria, mas é por essas frestas inesperadas que o afeto encontra uma passagem para se instalar. E ali permanece. Se por acaso estas palavras te encontram agora, talvez você se sinta exausta, receosa ou até convencida de que certos pedaços da sua história jamais serão remendados. Permita-me te recordar de uma coisa. O amor genuíno não apaga as marcas do passado. Ele te mostra como fazer delas a sua maior fortaleza. Jamais desconfie do seu poder de iluminar o caminho de outra pessoa e, mais importante, não se contente com nada menos que um amor, disposto a ficar, a batalhar e a florescer contigo a cada novo amanhecer. Confio que esta mensagem tenha te tocado. Não deixe de fazer parte da nossa comunidade clicando em curtir e enviando este conto para alguém que você queira bem. Que tal aproveitar para maratonar as outras narrativas emocionantes que publicamos por aqui? Deixe um abraço carinhoso e nos vemos na próxima história.